últimas notícias, vamos só dar uma passada rapidinho sobre essa história de Dorival e Roger Machado, só reiterando para quem não viu o vídeo anterior do final da tarde de domingo. O que a gente apurou e segue essa apuração ainda, não há de fato um contato oficial do São Paulo para o técnico Dorival Júnior. Todas as pessoas com que eu conversei, até algumas delas até mesmo que são favoráveis a essa ideia, elas me reiteraram que, do que elas sabem também, não houve nenhum tipo de contato oficial com o Dorival Júnior, mas é óbvio que é o nome que fatalmente deve ser procurado se tudo continuar desta forma, a pressão for gigantesca e o Roger Machado acabar sendo demitido. Neste momento, o que se diz dentro do São Paulo é de dar respaldo, tempo de trabalho para o Roger Machado poder implementar as suas filosofias e tudo mais. Mas também o que já se dizem nos bastidores do São Paulo é de que, obviamente, em caso de demissão do Roger Machado, muito dificilmente que o Rui Costa acabe também não sendo, demitido do cargo de diretor do São Paulo. Então a pressão tá grande, tá muito grande mesmo, a pressão mais externa. Quando eu falo externa, não é só de torcida, não. Eu falo de conselheiros, falo de até pessoas próximas à gestão, mas Macis, Rafinha, Rui Costa, jogadores, todo mundo tem falado a mesma coisa. Dar respaldo, tempo para o técnico poder trabalhar. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para entender se de fato isso vai acontecer. Beleza? Bora trazer algumas informações importantes e relevantes sobre o São Paulo. Para a partida contra o Oingues, o técnico Roger Machado deve levar para campo pelo menos 5 titulares, se todos estiverem em condições. A ideia da comissão técnica é de ter Rafael ainda no gol, a possibilidade de contar com o retorno de Sabino, Bobadilha, Caleri e Luciano também já como titulares para essa partida. O Caleri foi o único de todos que foi para campo no domingo, tá? Ele foi para campo, treinou normalmente, o que nos traz uma certeza de que ele estará disponível para o confronto contra o Oingues. Como o André Silva jogou os dois últimos jogos, a tendência do Caleri ter essa continuidade, ter essa rodagem para essas próximas partidas, principalmente para esse confronto contra o Oingues, expectativa mesmo dele começar entre os titulares. Sabino, Bobadilha e o Luciano ainda não foram para o campo no domingo, mas existe uma boa expectativa para que nesta segunda-feira eles estejam no treinamento, possam treinar normalmente, para que na terça-feira eles podem estar realmente disponíveis para esse confronto importante contra o Oingues, tá? Então é uma possibilidade real de todos eles estarem realmente disponíveis para esse compromisso importante. Tá bom? O que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Agora falar sobre o William Gomes. Ele tá na mira de algumas equipes do futebol inglês e da Arábia Saudita. Vocês vão lembrar que no início do ano eu contei com exclusividade aqui, conversando com o staff do William Gomes, de que existiam equipes da Premier League e da Arábia Saudita de olho na contratação do William Gomes. A Arábia Saudita vai mudar o seu mercado a partir do próximo ano, vai apostar cada vez mais nos jogadores mais jovens. Tinha aquela leva de jogadores mais experientes, mas agora eles vão apostar em jogadores mais jovens. E o William Gomes estaria no radar dessas equipes. E aí, o André Hernan, pouco tempo depois, não, acho que um mês depois, trouxe a mesma informação, só que eu tinha informação do Porto estar ali sugerindo, vendo algo em torno de 50 milhões de euros por uma venda. Já o André Hernan já foi lá em cima, falou que é algo em torno de 60 a 70 milhões de euros. E aí, mais recentemente, o João Pedro Cunha trouxe essa informação, né, de que outras equipes estariam de olho, Chelsea, Newcastle, e então o que a gente tem de informação, conversando através das pessoas do William Gomes, é de que sim, há um entendimento de que na próxima janela de transferências pode sim chegar uma proposta para o William Gomes. Só que, do que a gente tem de informação para acrescentar, em um primeiro momento, o Porto estaria pensando apenas em vendê-lo pela multa contratual, que é de 80 milhões de euros. Então, a cada semana ali vem aumentando um pouquinho esse valor do William Gomes, mas é claro que ainda é muita especulação de mercado, ainda é muita sugestão, ainda é muita sondagem, não é algo ainda concreto. A gente vai ter que esperar um pouco a janela de transferências abrir. É óbvio que a Copa do Mundo pode impactar nisso, porque o William Gomes não estará entre os convocados para a Copa do Mundo, então você vai ter um visor, uma lupa dos grandes clubes da Europa, muito mais para os jogadores que se destacarem na Copa, mas fato é
que o William Gomes tem se valorizado bem no mercado, tem jogado no Porto, tem sido uma peça importante lá no Porto, tem ajudado com gols e assistências, e é bem factível que ele acabe recebendo alguma outra proposta na metade deste ano. Vai depender muito do Porto se vai querer ou não fazer negócio. Fato é que o São Paulo tem 20% dos direitos do jogador, e é direitos do jogador, tá? Não é mais-valia, não é um acordo, não é nada disso. O São Paulo tem 20% dos direitos do atleta, sem tirar também o mecanismo de solidariedade da FIFA. Então, qualquer que sejam esses valores, 50, 60, 70, 80 milhões de euros, fato é que o São Paulo ganharia uma bela de uma grana em caso de uma negociação do William Gomes. Estou torcendo para isso, espero que ele conquiste aí um novo grande clube para sua carreira e, consequentemente, possa ajudar o São Paulo nos cofres na próxima janela de transferências. E o que traz ainda mais um alerta de como foi uma venda estapafúrdia e ruim que os últimos 2 anos aí do São Paulo em relação à venda de jogadores, aí, em relação às finanças, realmente foi deplorável o que fizeram com este clube. O que você acha do William Gomes? Você acha que ele vai conseguir uma grande venda? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Bora avançar, trazendo mais informações do nosso São Paulo Futebol Clube. O São Paulo treina hoje, né? Hoje pela manhã, é o último treino antes da preparação para o confronto de amanhã. Amanhã pela manhã vai ter ali uma ativação dos jogadores, mas é bem hoje que vai ser de fato o treinamento onde o Roger Machado vai definir algumas situações. Só para a gente não fugir muito, eu acredito, tá? Bem possível, numa provável escalação ali com Rafael, Cédric. Aí me pega. Não depender muito do Sabino, mas é bem possível ser Cédric, Tolói, Sabino, se ele voltar, ou Dória e o Wendel. Aí no meio campo a gente pode ter algo como Bobadilha, Danielzinho e Luciano. Lá na frente, Arthur não. Eu acho que ele vai de TT, Luca e Caleri. Acho que vai ser mais ou menos nessa pegada. Vamos ver aí o que o Roger Machado vai aprontar. Para trazer mais informações do nosso São Paulo Futebol Clube, o São Paulo ainda está devendo os seus últimos 2 treinadores, Crespo e Zubeldia. Vou te contar todos os valores, tá? O São Paulo está devendo ainda ao Zubeldia 3 milhões de reais referentes à rescisão do treinador. O São Paulo ainda não tinha pagado nenhum centavo da rescisão com o Zubeldia, então o São Paulo ainda deve, de acordo com o balanço financeiro do último ano, ainda deve esses 3 milhões para o treinador. Então o São Paulo ainda não fez essa quitação, não chegou a ter um acordo com o Zubeldia nesse quesito e está devendo essa grana. O problema, e aí é o caso, né, emblemático, é que a informação que eu tenho, e foi corroborada por vários outros colegas, é de que no dia do jogo entre São Paulo e Vasco, após o término da partida, o Zubeldia teria pedido demissão. Foi no calor do momento, foi sem pedir para assinar a papelada, foi, mas ele falou que ele não aguentava mais, que ele não conseguiria mais e que ele ia querer ir embora. Aí a diretoria fala para ele ir para a Argentina, acalmar a cabeça, ficar tranquilo, e quando ele tá na Argentina, o São Paulo fala, acho melhor a gente mesmo, acho melhor ele ir embora mesmo, vamos trazer o Crespo, tá tudo certo, e deixa o Zubeldia pra lá. Aí o São Paulo quis entrar em acordo com o Zubeldia falou, não, peraí, eu quero minha multa. E aí o São Paulo poderia ter se livrado dessa dívida, mas, enfim, foi o que acabou acontecendo. E já agora também tem a dívida do Crespo. Aquela dívida antiga da primeira passagem de 2021 já foi quitada, tá? O São Paulo não deve mais nada ao Crespo referente à passagem anterior. O que de fato o São Paulo ainda deve é o valor da multa, que é de 3,8 milhões de reais, que é uma multa que não é só ao Crespo, mas é também a comissão técnica dele. Então, o São Paulo está devendo aí quase 7 milhões de reais referentes à saída dos 2 últimos técnicos, o que mostra, né, como o São Paulo tem errado muito na mão dos técnicos, nas multas, enfim. O São Paulo tá cheio da grana para poder mandar o Crespo embora e pagar 3,8 milhões de reais. O que você acha disso tudo? Deixo o espaço aberto aqui nos comentários para você tecer a sua opinião. Para a gente continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo, e a rescisão com o Arboleda, ela já está tramitando. As partes já estão se conversando, houve 2 reuniões para tentar resolver essa situação. O São Paulo já baixou a guarda, já acredita que não é factível pegar esses 600 milhões da multa. Aqui o que o São Paulo quer é um acordo justo, um acordo que consiga ele, São Paulo, se sair bem e o Arboleda poder ficar livre no mercado.
Só que o que está pegando são alguns pedidos do Arboleda. O Arboleda também não quer sair de mão vazia. E o São Paulo não quer sair sem pagar nada. Então o São Paulo gostaria que o Arboleda abrisse mão de 10 anos do FGTS praticamente, de todos os vínculos trabalhistas, de todas as questões. São Paulo quer que o Arboleda, poxa, você fez tudo isso e você ainda quer receber algo da gente? Não faz sentido. Ou você abre mão de tudo, sai zerado e fica livre, porque a gente também tem, o São Paulo também tem alguns valores a serem quitados ao Arboleda. Não é de salário, é de luva pelo acordo, pela renovação de contrato. Então o São Paulo precisa fazer também esses pagamentos. E aí o São Paulo quer, não, beleza, meu irmão, você fez tudo isso e ainda quer que a gente te pague? Esquece, abre mão de tudo que tá tudo certo. Já o Arboleda não, acha que ele foi desrespeitado, ele quer pelo menos receber alguns direitos que ele teria. Então tá esse imbróglio, tá essa dificuldade para hoje as partes conseguirem encontrar um consenso. Eu acredito até que existe uma possibilidade real e factível do Arboleda acabar ficando de férias no Equador lá até a abertura da janela de transferências, e aí na abertura da janela de transferências as partes consigam um clube que possam bancar tudo que eles querem. Alguém que possa bancar as pendências que o São Paulo tem, alguém que possa pegar os valores que o Arboleda quer que serem pagos e paguem para ele, alguém que possa realmente ser esse clube. Tem alguns interessados, o Vasco também, ao que tudo indica, um principal interessado na contratação do atleta. Outros clubes do futebol brasileiro começaram a sondar a situação dele, já que viram toda essa situação, mas agora São Paulo e Vasco, São Paulo e Arboleda já começam a se conversar para tentar encontrar uma solução cabível para essa rescisão contratual. O que você acha disso tudo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Para a gente fechar então, por que Cedric e não Mike? O que está acontecendo? O que está pegando? A gente vai te trazer um pouquinho do que a gente conversou com algumas pessoas. Primeiro ponto é que, na visão do Roger Machado, o Cedric Soares é alguém importante dentro do grupo, é alguém importante dentro do elenco, e que tem trabalhado firme em busca de espaço. Se isso tem ou não uma interferência ou uma sugestão do Rui Costa, isso a gente não sabe, isso não vai vir a público. Mas fato é que na visão do Roger, nos treinamentos, o Cedric fez por merecer essa posição. O Mike, ele tem treinado bem em algumas oportunidades, só que o problema é que o Mike, em algumas ocasiões, durante alguns períodos da passagem do Roger Machado, ele se queixou de uma ou outra lesão, uma ou outra dor, e isso acabou atrapalhando a continuidade do atleta em alguns treinamentos. E isso fez com que o Cedric ultrapassasse o Mike em algumas situações. A verdade é que, assim, não dá para se entender ainda esse cenário. A partida do Cedric Soares contra o Vitória foi uma das piores partidas que eu já vi de um jogador com a camisa do São Paulo vestir. Foi realmente, assim, inacreditável a atuação do Cedric Soares, e vem sendo inacreditável. Então, assim, tem Mike, tem Felisberto, tem Moreira. Eu acho que tem jogadores, tem que ter culhão, na verdade, para poder ir com o dedo na ferida. Tem jogadores que não têm mais condições de serem jogadores do São Paulo. É até benéfico para eles que eles não sejam mais jogadores do São Paulo. Então caberia à diretoria, nesse sentido, também intervir e falar, ó, esse jogador vai ser negociado, mas ninguém tem culhão lá dentro. Essa que é a verdade. Então, assim, para o Roger Machado é uma questão muito de treinamento, de dia a dia, de alguém que está lá. Mas acho que uma coisa é treinamento, outra coisa é jogo. A gente tá cansado de ver jogadores que treinam bem pra caramba, só que chegam no jogo, não conseguem executar uma ação simples de desarme e acabam desistindo do lance antes mesmo do jogador finalizar. Então, assim, e outra situação, com essa ascensão do Cedric Soares, o Mike está sendo colocado praticamente no mercado. Hoje, se chegar alguma proposta para o Mike, o São Paulo vai negociar, porque há o entendimento de que é um ativo, é um jogador de 21 anos, de 20 anos, é um jogador que pode se valorizar no mercado europeu. Então, se chegar uma proposta que seja minimamente convincente, o São Paulo estaria disposto a negociar o Mike com qualquer outro clube de fora. Até do que eu tenho de informação e trouxe com exclusividade, existem sim interessados, tem uma sondagem do futebol ucraniano, tem uma sondagem do futebol italiano, português e tinha mais uma, eu não vou lembrar agora. Mas tem sim sondagens do futebol europeu, e caso pinte uma proposta, eu não diria nem interessante, minimamente ok, é bem possível e factível que o São Paulo faça negócio e se desfaça do Mike num futuro não muito distante, muito porque o Cedric Soares está começando a ter oportunidades, é uma inversão de valores, né?
O que você acha dessa situação? Quero saber a sua opinião nos comentários. Porque o Jair Ventura ele falou assim: sabíamos que o São Paulo faria esse jogo de circulação e posse de bola e tem priorização com o cruzamento para a área, para procurar o Caleri. Só que ele falou assim, mas sem o Caleri, eles fizeram a mesma coisa. E aí você para pensar o seguinte, nem o Jair Ventura, que é um técnico que normalmente ele se notabilizou por pegar times em derrocada, desespero total, que é um técnico que normalmente faz o básico, que é o feijão com arroz, tenta fazer aquelas motivações, aqueles discursos de salvação de time que está em zona de desespero na tabela, e ele é bem sucedido nisso. Ele fez o quê? Ele falou, toma a bola. Pega aí a bola, circula a bola e tenta jogar na área. O São Paulo não tinha o Caleri. O São Paulo não tinha o Luciano. O São Paulo não tinha o Bobadilha. O São Paulo não tinha o Lucas. A gente falou isso antes do jogo para vocês. A gente não tinha os 4 principais artilheiros do time no ano. Ou artilheiros, ou que fazem os gols, ou que fazem os principais gols do São Paulo. Não tinha, tá? E a gente foi para o jogo com o André Silva, que a gente já tinha notabilizado que seria um erro, porque o André Silva está nitidamente fora de forma, o André Silva está nitidamente sem ritmo, e o André Silva está nitidamente muito abaixo. O Roger Machado colocou o André Silva. Aí colocou o Ferreirinha e o Arthur, porque ele entendeu que faz colocar o Ferreirinha e o Arthur, porque deu certo contra o Cruzeiro, agora vai dar certo contra todo mundo, como se todo mundo fosse estúpido, como se todo mundo fosse burro, como se todo mundo não assistisse o jogo e não entendesse que agora o São Paulo joga com pontas. Por isso, o São Paulo do Crespo, ele tinha muita mobilidade. Então, num jogo apontava o Marcos Antônio, num jogo o São Paulo trabalhava mais pelo lado direito, num jogo o São Paulo trabalhava mais pelo lado esquerdo, num outro jogo o São Paulo trocava muita posição no centro de meio de campo. Ah, mas o São Paulo sempre jogava pelo meio, mas o São Paulo mobilizava os jogadores o tempo todo, eles estavam todo o tempo trocando de posição. Por isso, o São Paulo conseguia, mesmo com um sistema de jogo que em tese era batido, ele conseguia fazer a diferença no jogo. Era essa a diferença, a dinâmica de jogo e não o sistema tático. Mas para um técnico limitado, para um técnico totalmente restrito de um nível intelectual maior, ele insiste, como ele insistiu nos outros clubes, e a gente avisou que isso aconteceria, numa formação tática da qual ele não consegue se desgarrar. E numa formação tática da qual ele não vem conseguindo sucesso em nenhum time recentemente. Aí o Roger Machado ganha um jogo, como foi contra o Cruzeiro, vão chegar assim, você tá vendo? Cala sua boca. O cara acabou com o jogo, ele manda bem. Naquele jogo ele foi bem. Só que eu vou pegar o apanhado para vocês. Ele tem 33% de aproveitamento nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro com o São Paulo. É um aproveitamento de time rebaixado. Ah, mas calma aí, ele está começando o trabalho dele. Ele já tem um mês no comando do São Paulo, tem técnico que não dura um mês no time dele quando ele entra. Mas o gênio Rui Costa, Rafinha, os diretores do São Paulo, tá todo mundo feliz. Tá todo mundo satisfeito. Ninguém tá rendendo mais nada. O Lucas Ramon não tá rendendo, o Enzo Dias não tá rendendo. A defesa tá exposta. O Marcos Antônio de selecionável virou um bagre. O Danielzinho não tá rendendo porra nenhuma. O Vitória, só para lembrar vocês, estava absolutamente desfalcado. O Vitória estava completamente desfigurado do ponto de vista de peças e jogadores. Então, o cara, quando fala sobre o time do São Paulo, e quando ele é esculhambado, esculachado, quando o Jair Ventura tripudia do Roger Machado numa coletiva de imprensa e ri das falas dele, que ele falou que controlou um jogo que ele perdeu, nós tomamos um nó tático do Jair Ventura.
Quando foi que a gente imaginava alguma coisa parecida com isso? O Jair Ventura tripudiou das falas do Roger Machado depois de dar um nó tático nele. Ele ainda cantou a bola, ele falou: eu sabia o que eles iam fazer, eu deixei o São Paulo ter a bola, eu já sabia que ia acontecer isso. Aí, eu quero perguntar para você aqui. Isso não é opinião, isso é para você raciocinar. E você olha pro banco e o cara tá assim, pô, caralho, tomando cu, Léo Lepre, exatamente isso. Obrigado, William. Exatamente isso. Parece até ser um cara do bem, um cara calmão lá na hora de fazer as análises. Nem é daqueles caras que botam pilha, mas ele ficou lá falando isso, exatamente isso. E aí imagina você lá, o Léo Lepre toda hora, ó, o Roger Machado tá puto, tá xingando, tá reclamando, tá fazendo não sei o quê. Aí você olha pro lado assim, imagina você dentro do campo, olhando pro cara assim, pro técnico, que é um bosta. Roger, vamos ser honestos, o Roger Machado é um bosta. Todo mundo sabe disso, os jogadores também sabem que ele é um bosta. Olha pro cara e fala assim, irmão, eu tava jogando pra caralho há um mês atrás. Eu tava arregaçando, eu era líder do Campeonato Brasileiro. Eu era líder do Campeonato Brasileiro. Eu tava jogando pra caralho, o time tava jogando pra caralho. A gente tava arregaçando, a gente tava voando. Você tá gritando comigo para me dizer que o problema sou eu? Porque alguém acha, porque eu vejo os caras assim, porque o Ferreirinha, porque o Danielzinho, porque o Marcos Antônio, porque o futebol dos caras caiu. Não foi, seu burro. O time do São Paulo estava jogando bem, o time do São Paulo estava estável, o time do São Paulo apresentava o padrão de jogo mais consistente do futebol brasileiro que a gente estava apresentando. Quem destruiu isso e mudou tudo, e a gente foi vendo isso acontecer aos nossos olhos. 162 cruzamentos foram o número de cruzamentos que o São Paulo deu em 5 jogos. Aí o Roger Machado proibiu os caras de cruzar a bola para a área. Porque eles falaram assim: pare de cruzar para a área, porque os caras estão detonando a gente lá de fora. Porque era a única saída, porque o time não tem treinamento. Eu vou repetir para você: imagina você dentro do campo olhando para o cara desse te xingando e falando um monte de merda para você. E você olhar para o cara e falar assim: o que esse bosta tá me enchendo o saco? Se foi ele que destruiu o time, se a gente estava em primeiro lugar e a gente estava arregaçando, jogando para caralho. Imagina o Lucas Amon, o Alan Franco, o Rafael. Você olhar para os caras, o Enzo, o Wendel, esses caras todos estavam ali falando assim: puta, o que esse merda tá me falando? Você tá falando que ele é uma bosta de técnico? Eu tô, pra mim ele é uma bosta de técnico. Eu falei isso desde quando o nome dele saiu. Sabe o que é o pior de tudo? É aquela angústia que você fala: fudeu. Fudeu. Ah, Zanquete, você falou isso pro dirigente? Falei. Os caras falaram, da brincadeira de botar a camisa dele com a foto dele. Sabe quando que isso vai acontecer? Puta merda, como eu queria estar errado e comprar, eu queria distribuir camisa para torcedor. Era mandar fazer e dar para camisa de brinde para vocês aí no Brasil. Para dar camisa de brinde. O São Paulo poupou time reserva para jogar Curitiba fora de casa e ganhou. O São Paulo foi jogar ontem contra o Vitória, que estava lotado de desfalque, um time muito inferior ao nosso, notoriamente. O Roger Machado foi engolir, tomando o tático do Jair Ventura. Pelo amor de Deus. Não é possível. Destruíram a porra do ano do São Paulo. Ah, mas aqui a semana passada estava calmo. Você quer que eu faça o quê? Que eu critique a coisa boa? Não, eu vou ser honesto na análise do que ele está fazendo. Agora a gente não está analisando um jogo mais. Ah, mas você está analisando só o jogo. Não, estou analisando o conjunto da obra. Estou falando para vocês. Em 5 jogos, o Roger Machado, nos últimos 5 jogos do Brasileiro, ele ganhou 1. E não é que ele ganhou 1 e empatou 4. Ele perdeu 3. Ele ganhou 1 e empatou 1. O futebol horroroso. A escolha de jogadores péssima. Padrão de jogo inexiste. Os jogadores estão irritados, os jogadores estão putos, os jogadores estão cuspindo fogo, os caras estão de saco cheio. Ele está xingando o jogador na beira do campo, como disse o repórter, vocês ouviram. É o que eu falei para você, do lado de fora você olha e fala assim: o que esse merda tá me falando?
se foi ele mesmo que fez essa cagada e destruiu a porra toda que funcionava. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito.